Fala, meus queridos, e aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estão conseguindo fazer tudo direitinho? Bom, a aula de hoje é sobre correção das questões do Enem, né? Hoje vai ser uma aulão só de correção do que a gente já viu durante o mês todo, né? Entre o dia 4 e o dia 22 de maio, beleza? Então, peguem o livro de vocês, para quem está sem o livro, peguem o caderno, que eu vou pontuar algumas coisinhas sobre cada alternativa ali, tá? Eu espero que aqueles pequenos conceitos que eu passei para vocês tenham ajudado a responder as questões. Se não tiver entendido muito bem no dia, espero que vocês entendam agora, beleza? Então vamos lá. Para aqueles que estavam fazendo as atividades no caderno, nós vamos começar pelas atividades que eu passei no dia 7, que falava sobre assuntos que passassem por transporte celular, anabolismo e catabolismo. Vamos lá. Questão número 1 da página 25 do Enem de 2017. Uma das estratégias para a conservação de alimentos é o salgamento, a adição de cloreto de sódio, que é o NaCl, historicamente utilizado por tropeiros, vaqueiros e sertanejos para conservar carnes de boi, porco e peixe. O que ocorre com as células presentes nos alimentos preservados com essa técnica? Vamos entender essa técnica aqui primeiro, então. A ideia do salgamento é para você, no caso, ela consiste em imergir, né, o alimento no sal, certo? Distribuir sal por toda a sua superfície, e isso vai fazer com que faça o quê? Que a carne, por exemplo, ela se desidrate, e quando ela desidrata, ela impede ou então ela desacelera o crescimento de fungos ou bactérias que poderiam decompor aquele material. Por isso que a carne ela não acaba perdendo em comparação se ela tivesse crua, né? E o que vai ocorrer com as células, então, desses alimentos que são preservados pelo salgamento? Ah, quando uma célula está no meio hipertônico, o que isso significa? O meio hipertônico é quando o meio onde que ele está tem uma concentração maior de soluto, que no caso aqui seria o sal, tá? Vamos associar o soluto como sal e o solvente como a água. Então, a concentração de soluto no meio externo da célula vai estar maior, né? O que acontece quando uma célula está no meio hipertônico? A tendência é que a célula ela perca a água, porque a água ela vai passar de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. A gente chama isso de osmose. Vamos analisar as alternativas. Então, olha só, letra A. O sal adicionado diminui a concentração de soluto em seu interior? Não. Ele não vai alterar a concentração de soluto, ele vai alterar a concentração de solvente no seu interior, porque a água ela vai sair da célula para o meio externo. Então, essa alternativa é falsa. B. O sal adicionado desorganiza e destrói suas membranas plasmáticas. Não, ela não vai desorganizar a membrana plasmática, né? Ela vai fazer com que a retirada de água, né? A adição de sal altera as propriedades de suas membranas plasmáticas. Não, não vai alterar as propriedades dela, não. Elas vão continuar mesmo. Lembrando que uma das funções da membrana plasmática é fazer esse controle osmótico, né? Ela consegue controlar tudo que entra e que sai. Se toda vez que ela tiver numa solução hipertônica, ela for romper ou ser destruída, então a célula ela nunca vai sobreviver. Então ela faz essa proteção para a célula. Os íons Na e Cl provenientes da dissociação do sal entram livremente nelas? Não, não vão entrar não, porque a ideia é que não entre soluto, a ideia é que saia solvente. E letra E.
A grande concentração de sal no meio extracelular provoca a saída de água dentro delas. Verdadeira. Essa é a alternativa correta. Por que então? Porque ele vai estar no meio hipertônico, vai aumentar a pressão osmótica, então vai provocar a desidratação das células. Ok? Enem de 2019, página 48, exercício número 14. Uma cozinheira colocou sal a mais no feijão que estava cozinhando. Para solucionar o problema, ela acrescentou batatas cruas e sem tempero dentro da panela. Quando terminou de cozinhá-lo, as batatas estavam salgadas, porém absorveram parte do caldo com excesso do sal. Finalmente, ela adicionou água para completar o caldo do feijão. Olha só o que aconteceu então. Ela estava cozinhando feijão, salgou demais. E agora? O que a gente faz, né? Ela foi lá, teve a ideia de colocar a batata para cozinhar no meio. E essa batata absorveu parte do caldo ali com excesso de sal, né? E depois ela adicionou mais água ali para poder completar o caldo do feijão. Pergunto a vocês, por que o sal entrou na batata? E aí? Pensa comigo aí. O... No caso, o caldo do feijão, ele estava no meio hipertônico, ele tinha uma maior concentração de sal, certo? Então, vai ter uma maior concentração de soluto no caldo, ao invés de dentro da batata, né? Vamos pensar em gradiente de concentração, né? O gradiente de concentração, né? Num gradiente de concentração a favor, seria a passagem de soluto do meio mais concentrado para o menos concentrado. Quando há esse tipo de processo, a gente chama de transporte passivo. Por quê? Porque não há gasto de energia. Quando a passagem do soluto está a favor do gradiente de concentração, ou seja, do mais concentrado para o menos concentrado, então é o transporte passivo, né? Transporte ativo é quando você tem gasto de energia e vai ser contra o gradiente de concentração. Então, do menos concentrado para o mais concentrado. Então, nesse caso, ele está a favor do gradiente de concentração ou contra o gradiente de concentração? Ele passou do meio mais concentrado para o menos concentrado, que é do líquido do caldo para dentro da batata. Então, ele foi a favor do gradiente de concentração. Então, vai ser de transporte passivo. Então, vamos ver as opções aqui, né? Então, o sal ele foi absorvido pelas batatas por osmose, por envolver apenas o transporte do solvente? Não, não é por osmose não, porque osmose é a passagem do líquido. E, na verdade, houve a passagem do soluto. Não é do solvente que houve a passagem, não. Fagocitose. A gente já elimina porque é transporte ativo, né? Aqui fala fagocitose porque o sal transportado é uma substância sólida. Não, porque isso é transporte ativo. Exocitose, uma vez que o sal foi transportado da água para a batata. Não, porque isso é transporte ativo. E outra, se fosse ativo, não seria exocitose, seria endocitose, porque o soluto ele vai estar entrando na célula da batata e não saindo, né? Então, não tem como. Pinocitose, porque o sal estava diluído na água quando foi transportado. Também não, porque pinocitose é transporte ativo. E difusão, porque o transporte ocorreu a favor do gradiente de concentração. Então essa aqui é a resposta correta, né? Como eu já havia falado para vocês. As batatas elas absorvem passivamente o sal do feijão a favor do gradiente de concentração. O transporte passivo dissoluto ocorre por difusão. Então, por quê? Porque é um transporte passivo, não há gasto de energia e é a favor do gradiente de concentração. Beleza? Enem de 2018, página 43, exercício número 13. Anabolismo e catabolismo são processos celulares antagônicos que são controlados principalmente pela ação hormonal. Vamos fazer uma pausa aqui. O que é anabolismo e catabolismo? Anabolismo é uma reação química de síntese, tá? Ana significa novo.
Então, anabolismo é uma reação de síntese. Catabolismo é uma reação de quebra, tá? Que vai quebrar alguma coisa. Então, enquanto uma vai sintetizar algo novo, o outro vai catabolizar, tá? Que é quebrar alguma coisa para, claro, ser produzida em outra coisa, né? Então, eles têm ações antagônicas. Aí, por exemplo, no fígado, a insulina atua como um hormônio com ação anabólica, enquanto o glucagon tem ação catabólica e ambos são secretados em resposta ao nível de glicose sanguínea. Então, a insulina e o glucagon são hormônios liberados lá pelo pâncreas, que vão controlar o nível de glicose no sangue. De que forma? Insulina vai fazer com que diminua a glicose no sangue. De que forma? De duas formas. Levando a glicose para dentro da célula ou então armazenando essa glicose em forma de glicogênio lá no pâncreas. Então a insulina vai fazer isso. Ou ele vai enviar a glicose para dentro da célula, ou aquilo que está em excesso, né, aquilo que está sobrando, ela vai armazenar no pâncreas em forma de glicogênio. E o glucagon, que ele tem ação catabólica. O glucagon ele vai aumentar o nível de glicose no sangue. De que forma? Ele vai pegar aquele glicogênio que estava estocado lá no pâncreas e vai degradá-lo, vai catabolizá-lo para virar glicose e ficar disponível para a célula, certo? Então vamos analisar aqui as alternativas. Em caso de um indivíduo com hipoglicemia, o hormônio citado que atua no catabolismo induzirá o organismo a. Então, olha só, o indivíduo está com hipoglicemia. Se ele está com hipoglicemia, quer dizer que o nível de insulina está baixo. O que acontece quando o nível de insulina está baixo? O nosso corpo ele vai ter que fazer um jeito de aumentar a glicose no nosso sangue. De que forma que ele vai fazer isso? Ele vai utilizar o glicogênio que estava estocado, que ele estava guardado, tá? Então, o glucagon, que é o hormônio que vai atuar nesse processo, ele será secretado quando a pessoa estiver numa situação de hipoglicemia, tá? Lembrando que o glicogênio ele é uma reserva energética, tá? Que estará lá no pâncreas. Então, não é nenhuma dessas outras alternativas, mas vamos ler elas aqui. Realizar a fermentação láctica? Não. Metabolizar aerobicamente a glicose? Não. Produzir aminoácidos a partir de ácidos graxos? Transformar ácidos graxos em glicogênio? Então, nenhuma dessas opções não, tá? Nenhuma tem a ver com o que acontece no caso de hipoglicemia, não. Então, é a letra E. Agora, nós vamos para as atividades do dia 14, que são questões referentes à zoologia, né, aos diversos grupos ali animais dentro da zoologia. Então vamos lá. Enem de 2014, página 23, exercício número 10. Parte do gás carbônico da atmosfera é absorvida pela água do mar. O esquema representa reações que ocorrem naturalmente em equilíbrio no sistema ambiental marinho. O excesso de dióxido de carbono na atmosfera pode afetar os recifes de corais. Então vamos entender aqui o que acontece quando há uma grande deposição de gás carbônico na atmosfera. Aqui só para entender o gráfico, então isso aqui é um gradiente de concentração, onde essa região mais clara aqui ela será menos ácida e nessa região estará mais ácida. Vou explicar o porquê. Então, quando há uma grande concentração de CO2 na atmosfera, parte desse CO2 será dissolvido na água. E o CO2, ao reagir com a água, vai formar ácido carbônico, que tem um poder de corrosão muito grande, né? Quando você aumenta o ácido carbônico na água do mar, ele acaba interferindo aqui nas conchas dos
animais, aqui dos recifes de corais, por exemplo. O que acontece, né? Esse ácido carbônico, ele vai liberar íons de bicarbonato, que também vão liberar íons de hidrogênio, íons de carbonato, e isso vai acabar corroendo, né, parte das conchas ou então dos corais, fazendo com que esses animais eles estejam mais fracos, mais frágeis, né? Acabam então enfraquecendo esses animais até um ponto que ele pode chegar a morrer. Então ele acaba formando muitas conchas deformadas. Isso é em um ambiente mais ácido, tá? Então vamos analisar aqui as alternativas. Então, o resultado desse processo de acidificação nos corais, ele vai fazer o quê? Olha aqui a alternativa letra E. Dano à estrutura dos esqueletos calcários, diminuindo o tamanho das populações. Então, é isso que vai acontecer quando você vai quando você vai aumentar a acidificação do mar com ácido carbônico, né? Por que as demais estão erradas? Olha só, o resultado desse processo vai causar seu branqueamento, levando à sua morte e extinção? Não exatamente, né? Aqui ele está trazendo uma questão bem específica sobre a acidificação da água do mar, tá? Ele está mais relacionado com um dano na estrutura dos esqueletos calcários. Ele pode interferir no branqueamento? Pode sim, tá? Só que não é uma regra. Não é 100% das vezes que isso vai acontecer. A acidificação, ele pode espantar as zooxantelas, que são aquelas algas que estão associadas aos corais, só que elas ainda têm um certo nível de tolerância. Então não vai ser 100% que vai morrer não, tá? Excesso de fixação de cálcio. A gente já para por aqui porque não vai ter fixação de cálcio não. Pelo contrário, né, vai diminuir o cálcio das conchas. Menor incorporação de carbono, afetando o seu metabolismo energético. Não está relacionado exatamente com o metabolismo energético, não. Tá? Tá mais relacionado com a questão estrutural do indivíduo, das conchas. Estímulo da atividade enzimática, evitando a descalcificação dos esqueletos. Não, completamente o contrário. Então é a letra E, aqui uma rápida explicação. O excesso de dióxido de carbono dissolvido acaba acidificando a água. Em um ambiente mais ácido, as estruturas de carbonato de cálcio que formam um esqueleto calcário dos corais se tornam mais frágeis e podem se desintegrar, o que irá diminuir o tamanho das populações locais. Então é isso. Enem de 2015, página 26, exercício número 6. Os anfíbios representam o primeiro grupo de vertebrados que evolutivamente conquistou o ambiente terrestre. Apesar disso, a sobrevivência do grupo ainda permanece restrita a ambientes úmidos ou aquáticos, devido à manutenção de algumas características fisiológicas relacionadas à água. Vamos relembrar aqui, por que é tão importante para os anfíbios viver em ambientes úmidos ou aquáticos? Isso é por conta do seu tipo de respiração. Os anfíbios têm dois tipos de respiração. A respiração pulmonar, então eles têm pulmão, só que eles também realizam respiração cutânea, certo? Então ele tem esses dois tipos de respiração. A respiração cutânea ela é complementar à respiração a respiração pulmonar dos anfíbios. Por isso que é completamente errado você, por exemplo, tem gente que gosta de jogar sal no sapo para poder morrer. Olha, na verdade, ele mais vai sentir dor do que morrer, porque a sua membrana da sua pele ela é bem fina, ela é bem
bem fininha mesmo, para poder ter essa troca gasosa. Então ela é extremamente sensível. Então ele vai mais agonizar de dor do que realmente matar, até porque ele vai prejudicar parcialmente a sua respiração. Vamos analisar aqui então as alternativas que esse exercício trouxe. Uma das características a que o texto se refere é a reprodução por viviparidade? Não, porque eles não são vivíparos, eles são ovíparos, né? Ou seja, eles produzem ovos. Vivíparos são aqueles em que o desenvolvimento embrionário é dentro da mãe, né? Então, não. Respiração pulmonar nos adultos? Não, não tem a ver com a respiração pulmonar. Pelo contrário, não é pelo contrário. É pela respiração cutânea que é o que ele se refere. Regulação térmica por endotermia? Não, eles não fazem a regulação térmica por endotermia, né? Ou seja, eles não são animais de sangue quente, eles são animais de sangue frio. Cobertura corporal delgada e altamente permeável. Sim, verdadeiro. Como eu falei, a pele deles, né, é bem fina, ou seja, bem delgada e altamente permeável para ter essa troca gasosa. Gente, uma outra coisa. Por conta que sua cobertura corporal é delgada, ele tem uma perda de água muito grande. Então, ele precisa viver em ambiente úmido para poder manter a sua pele úmida também, né? Para evitar que ele perca água em excesso, tá bom? Locomoção por membros anteriores e posteriores desenvolvidos. Não, isso não tem nada a ver não, tá? Então, é uma adaptação fisiológica, certo? Viver em ambiente úmido, porque ele tem um tegumento delgado, ou seja, fino, bem permeável, que vai caracterizar uma grande perda de água. Então, letra D. Enem de 2016, página 34, exercício 24. O ambiente marinho pode ser contaminado com rejeitos radioativos provenientes de testes com armas nucleares. Os materiais radioativos podem se acumular nos organismos. Por exemplo, o estrôncio 90 é quimicamente semelhante ao cálcio e pode substituir esse elemento nos processos biológicos. Olha só que louco, né? O estrôncio ele substitui o cálcio em algum processo biológico, por exemplo, até no seu crescimento celular. Um pesquisador analisou as seguintes amostras coletadas em uma região marinha próxima a um local que manipula o estrôncio radioativo, coluna vertebral de tartarugas, concha de moluscos, endoesqueleto de ouriços do mar, sedimento de recife de corais e tentáculos de polvo. Então percebam que esses animais aqui, eles possuem cálcio na sua composição, né? Nos seus esqueletos ou exoesqueletos, ok? Vamos ver aqui então as alternativas. Em qual das amostras analisadas a radioatividade foi menor? Olha, a radioatividade vai ser menor naquele animal que vai ter a menor concentração de cálcio. Entre esses aqui, quais que terão? Conchas de moluscos, tentáculos de polvo, sedimento de recifes de corais, coluna vertebral de tartarugas ou endoesqueleto de ouriços do mar? Obviamente, tentáculos de polvo. Até porque polvo não tem estrutura de esqueleto ou exoesqueleto, tá? Entre os moluscos, porque ele faz parte dos moluscos, ele é o único que não tem cálcio, né? Aliás, ele não tem concha, não tem vértebra, não tem nenhuma dessas estruturas rígidas, certo? Enem de 2017, página 37, exercício número 7. Nossa, o número 7 reinou aqui, hein? A classificação biológica proposta por Whittaker permite distinguir 5 grandes linhas evolutivas, utilizando como critérios de classificação a organização celular
e um modo de nutrição. No caso, seriam aqueles 5 reinos, né? Reino Monera, Protista, Fungi, Animalia e Plantae, tá? São 5 reinos. Ruiz, é uma coisa assim o nome, e seus colaboradores, com base na comparação das sequências que codificam o RNA ribossômico dos seres vivos, estabeleceram relações de ancestralidade entre os grupos e concluíram que os procariontes do reino Monera não eram um grupo coeso do modo de vista evolutivo. Tá? Então aqui está a imagem mostrando a classificação de Whittaker, né, que são os 5 reinos, e Ruiz ele classificou, né, esses organismos em 3 reinos. Então ele viu que o quê? Quando ele analisou o RNA ribossômico, que eles não tinham todos os pertencentes ao reino Monera, que seriam as bactérias, né? Elas eram coesas, né? Elas eram tão próximas assim. Então, se analisou a ancestralidade desses animais através da análise do RNA ribossômico. Vamos ver aqui as alternativas. A diferença básica nas classificações citadas é que a mais recente se baseia fundamentalmente em quê? Tipos de células, aspectos ecológicos, relações filogenéticas, propriedades fisiológicas ou características morfológicas. Olha, tudo isso a gente leva em consideração para poder fazer a classificação os seres vivos, né? No caso, a classificação em 5 reinos é sim pela sua morfologia celular, basicamente. Só que, de acordo com a nova classificação, né, o que ele analisou foi as relações filogenéticas lá, quando ele analisou o RNA ribossômico. Tá? Então, é isso que ele fez e que hoje a gente sabe que é mais confiável da gente dizer. Tá? Aqui, por exemplo, nós temos a árvore filogenética, né, que separa os seres vivos ali em domínios. Então, por exemplo, igual esse grupo aqui do domínio bactéria e arqueia, eles seriam o reino Monera, né? Mas se vocês verem as relações filogenéticas entre eles, né, as relações evolutivas, eles são 2 grupos muito bem distintos. Tá? Então, por isso que foi importante esse tipo de classificação, né? Que é analisar essas relações filogenéticas. Ok? Enem de 2018, página 41, exercício número 4. Insetos podem apresentar 3 tipos de desenvolvimento. Um deles, a holometabolia, que é o desenvolvimento completo, ele é constituído pelas fases de ovo, larva, pupa e adulto sexualmente maduro, que ocupam diversos hábitats. Os insetos, como holometabolia, pertencem às ordens mais numerosas em termos de espécies conhecidas. Olha só a informação importante que ele trouxe aqui, né? Os insetos com holometabolia, tá? Eles pertencem às ordens mais numerosas em termos de espécies, então tem mais espécies holometábolos, né? Por quê? Porque eles ocupam diversos hábitats. Se eles ocupam diversos hábitats, o que vai acontecer? Não vai ter sobreposição de nicho, né? Porque, por exemplo, o ovo vai estar em um lugarzinho ali, né? Quietinho, ele não vai fazer nada. Mas é a larva ele tem um outro nicho, né? Ele tem um tipo de hábito de vida específico. Enquanto ele é pupa, ele está parado, né? Não vai fazer nada. E adulto, né? Adulto ele vai ter um outro hábito de vida, né? Um outro estilo de vida, alimentação diferente, né? Só para vocês lembrarem, por exemplo, borboleta. Enquanto ela é larva, ela come o quê? Folha. E adulto? Néctar. Então, assim, eles vão habitar nichos diferentes, tá? Que só para lembrar os tipos de desenvolvimento, né? Deixa eu pegar aqui meu laser. Então, o ametábulo é aquele que tem
quando ele eclode, quando ele nasce, né, ele já nasce com a cara de adulto, só que em miniatura. M. metábolita em estágio de ninfa, né, que tem um desenvolvimento incompleto. E aqui a mosca, no caso, que ela tem um desenvolvimento completo, né, com 4 estágios, de ovo, larva, pupa e adulto. Olha só então o que está pedindo o exercício. Esse tipo de desenvolvimento está relacionado a um maior número de espécies em razão do quê? Então, o que permite o maior número de espécies? O que eu comentei com vocês? Que é o quê? Exploração de diferentes nichos, evitando a competição entre as fases de vida. Então, é isso que acontece quando você tem esse tipo de desenvolvimento holometábolo, tá? Você não tem sobreposição de nichos, então eles exploram nichos diferentes. Olha só as outras opções, né? Proteção na fase de pupa, favorecendo a sobrevivência de adultos férteis. Olha, na fase de pupa, muitos deles são predados, muito mesmo, tá? Eu já vi na casa que eu morava, que eu tinha um pé de maracujá, que as formiguinhas sempre atacavam as pupas de borboleta. Era impressionante. Atacavam demais, demais. Letra B. Produção de muitos ovos, larvas e pupas, aumentando o número de adultos. O número de ovos é relativo, né? Isso varia de espécie para espécie. Não. Ingestão de alimentos em todas as fases de vida, garantindo o surgimento do adulto. Não, porque ovo e pupa não vai se alimentar, né? Sim, de forma externa. E letra E, utilização do mesmo alimento em todas as fases, otimizando a nutrição do organismo. Não, igual o exemplo da borboleta que eu comentei. Então é isso, tá? Essa é a resposta correta. Enem de 2019, página 47, número 9. Na piscicultura, costumam-se usar larvas de artêmia, que é um tipo de crustáceo, para alimentar larvas de peixes. Ovos de artêmia são colocados em garrafas com água salgada e, sob condições ótimas de temperatura, luz e oxigênio, eles eclodem, liberando suas larvas, também conhecidas como náuplios. Para recolher os náuplios, coloca-se uma lâmpada branca fluorescente na boca da garrafa e estes começam a subir em direção ao gargalo. Então, olha só o que está dizendo aqui. Então, eles utilizam larva de artêmia para poder alimentar peixes, certo? Esse artêmia é esse bichinho aqui, ó. Esse aqui é o crustáceo, aqui são as larvas. Então, para alimentar os peixinhos, beleza? Então, para poder recolher essas larvas, esses náuplios, eles colocam então colocam numa garrafa uma lâmpada em cima para poder atrair essas larvas para cima e poder recolher de forma mais fácil essas larvas, né? Lembram-se que eles são muito pequenos, né? São minúsculos. Vamos ver aqui as alternativas. Esse comportamento das artêmias, que no caso de ser atraído pela luz da lâmpada, é chamado de quê? Geotropismo, fototropismo, hidrotropismo, termotropismo ou quimiotropismo, né? A gente vai chamar de fototropismo. Por quê? Foto vem de luz, ou seja, a ideia de tropismo é o crescimento, tá? No caso, não é que a larva vai crescer em direção à luz. Ele vai se direcionar à direção da luz. Então, nesse caso, a gente usou o termo fototropismo, certo? E é positivo ou negativo? É positivo, perdão, porque está indo em direção à luz, está indo a favor da luz e não o contrário, tá? Geotropismo, só para lembrar, é crescer em direção à gravidade da Terra. Hidrotropismo em direção à presença de água, ou lugar mais úmido. Termotropismo tem a ver com temperatura, então vai em direção a mais quente. E quimiotropismo a alguma substância química, ok? Então, o tipo correto é fototropismo positivo. Vamos agora, então, às atividades do que eu passei no dia 21,
que são assuntos ligados à fisiologia animal ou fisiologia humana, beleza? Vamos lá. Enem de 2015, página 27, número 7. Durante uma expedição, um grupo de estudantes perdeu-se de seu guia. Ao longo do dia em que esse grupo estava perdido, sem água e debaixo do sol, os estudantes passaram a sentir cada vez mais sede. Consequentemente, o sistema excretor desses indivíduos teve um acréscimo em um dos seus processos funcionais. Percebo então que esse grupo de estudantes aí que estavam perdidos, debaixo do sol, ficaram sem água, então estavam com sede, né? E eles tiveram o aumento de um dos seus processos funcionais. Que processo funcional vocês acham que esse exercício está se referindo, né? Um dos processos seria o quê? Seria a produção de urina. Então, de certa forma, esse processo ele seria alterado. E de que forma? Bom, nessa situação de estresse, o nosso organismo ele vai liberar o hormônio antidiurético, tá? E esse que a gente pode chamar de ADH, ou vasopressina. E o que esse hormônio faz? Ele vai estimular a reabsorção de água no processo de filtração, né? Então essa água ela é reabsorvida, então a sua urina ela vai estar mais concentrada. Vamos analisar aqui as alternativas. Ele vai aumentar a filtração glomerular. Olha, a filtração ela vai ocorrer da mesma forma, certo? O que vai mudar é a quantidade de água que é absorvida, mas a filtração ocorre da mesma forma, né? Lá os néfrons eles vão funcionar da mesma forma. Vai produzir um maior volume de urina? Não, pelo contrário, ele vai diminuir o volume de urina porque o organismo ele vai reaproveitar a água que teoricamente seria eliminada. Vai produzir urina com menos ureia? Menos ureia não, pelo contrário, vai produzir com mais ureia porque vai aumentar a concentração desse metabólito, né? Que a ureia ele é um metabólito celular, né? É o que é produzido em maior quantidade na formação de urina, certo? Produzir urinas com maior concentração de sais, sim, verdadeiro, porque como ele vai filtrar esse sangue mais vezes, então vai ter uma concentração maior ali de substâncias, de sais e de ureia também, certo? E reduziu a reabsorção de glicose e aminoácidos, pelo contrário, ele aumenta essa absorção, tá? Então nessa situação de desidratação, vai ter a maior produção do hormônio antidiurético, que vai então aumentar a reabsorção de água e, consequentemente, vai produzir uma urina mais concentrada. Enem de 2019, página 48, número 13. O The Kidney Project é um projeto realizado por cientistas que pretendem desenvolver um rim biônico que executará a maioria das funções biológicas do órgão. O rim biônico possuirá duas partes que incorporam recentes avanços de nanotecnologia, filtração de membrana e biologia celular. Esse projeto significará uma grande melhoria qualidade de vida para aquelas pessoas que dependem da hemodiálise para a sobrevivência. Então, a ideia desse projeto aqui, tá? Kidney é rim em inglês. Então, é desenvolver um rim que consegue executar a mesma função, né, que o rim de verdade, que é o que? A filtração, né? Então, esse dispositivo criado promoverá diretamente a remoção de ureia? Sim, é isso mesmo. A ideia é essa, é filtrar especialmente a ureia, que é o principal metabólito celular que estará na corrente sanguínea, né? Então ele tem que ser removido. Excreção de lipídios? Não, porque os lipídios são reaproveitados no sangue. Síntese de vasopressina. O que é vasopressina? É o hormônio antidiurético. Não é o rim que produz o hormônio antidiurético.
Quem produz é o hipotálamo e é liberado pela hipófise. Transformação de amônia? Não. Fabricação de aldosterona? Também não. O que é aldosterona? A aldosterona é um outro hormônio que é fabricado pelas glândulas suprarrenais, que é quem faz o balanço eletrolítico das nossas células, tá? Então tem a ver aí com a filtração glomerular. Então, não. Então, essa vai ser a principal função, então, né? Que é a remoção da ureia do sangue. Enem de 2016, página 31, exercício número 11. Portadores de diabetes insípidos reclamam da confusão feita pelos profissionais da saúde quanto aos dois tipos de diabetes, mellitus e insípidos. Enquanto o primeiro, que é diabetes mellitus, está associado aos níveis ou à ação da insulina, o segundo, que é insípidos, não está ligado à deficiência desse hormônio. O diabetes insípidos é caracterizado por um distúrbio na produção ou no funcionamento do hormônio antidiurético, que é o ADH, secretado pela neurohipófise para controlar a reabsorção de água pelos túbulos renais. Então, nós temos aqui, falando de dois tipos de diabetes, a mellitus e a insípidos. A diabetes mellitus está relacionado com déficit de produção de insulina, que é quem controla a glicose no nosso sangue. E a insípidos tem a ver com o déficit do hormônio ADH, que é o hormônio antidiurético, que vai controlar o quê? A reabsorção de água. Então, são coisas diferentes. Tendo em vista o papel funcional do hormônio antidiurético, qual é um sintoma clássico de um paciente acometido por diabetes insípidos? Então, raciocinem aqui comigo. Diabetes insípidos tem deficiência na produção de ADH, o antidiurético, que controla a reabsorção de água. Se não tem esse hormônio, não tem essa reabsorção de água. E se não tem essa reabsorção, então a grande quantidade de água é liberado do nosso corpo. Quando isso acontece, né, o que vai acontecer? A pessoa vai estar desidratada, porque a água que ele consumiu não vai ser reabsorvida. Então, é isso que vai acontecer. Então, não altera a taxa de glicose no sangue, porque quem controla a glicose é a insulina. Isso é coisa da diabetes mellitus. Não altera, não tem a ver com o aumento da pressão, tá? Estamos falando de ADH. Não tem a ver com ganho de massa, anemia crônica, nada disso. Então é desidratação, né? Especialmente porque vai aumentar o que? A micção. O que é micção? É o ato de urinar. Então você vai urinar constantemente, tá? Por isso que a pessoa vai estar desidratada. Enem de 2018, página 40, exercício número 1. Para serem absorvidos pelas células do intestino humano, os lipídios ingeridos precisam ser primeiramente emulsificados. Nessa etapa da digestão, torna-se necessária a ação dos ácidos biliares, visto que os lipídios apresentam uma natureza apolar e são insolúveis em água. O que está sendo dito aqui então, né? Que para o corpo humano absorver lipídio, ele precisa ser emulsificado. O que é o ato de emulsificar? Emulsificar tem a ver com solubilizar os lipídios. Quando você solubiliza ou emulsifica, você aumenta a superfície de contato da gordura para permitir que as enzimas lipases entrem em ação. Então, esses ácidos biliares, eles são produzidos no pâncreas, no fígado, produzido no fígado e armazenado na bile, tá? Na vesícula biliar. A vesícula biliar ela vai armazenar a bile, aquele líquido amarelo esverdeado que é produzido pelo fígado, certo? Então nele tem esses ácidos biliares que vão emulsificar o lipídio. Para vocês terem ideia, emulsificar é a mesma coisa que a função do detergente quando a gente está lavando a louça.
O detergente, ele emulsifica a gordura. Por isso que quando você está lá lavando uma panela cheia de óleo, sei lá, você fritou alguma coisa, você coloca água e detergente dentro, aí você dá uma misturada, deixa poucos minutos, a gordura ela vai o quê? Ela vai juntar, ela vai se separar, ela vai ficar mais na superfície, então ela será fácil de ser eliminada. Então é isso que o detergente faz e os ácidos biliares também. Então eles vão atuar em que processo, né? Eles vão agir como detergentes, que é isso que eu falei. Eles vão hidrolisar os lipídios? Não. Hidrolisar, gente, não tem como, porque lipídio é hidrofóbico. Não tem como hidrolisar, né? Que tem a ver com a quebra através da água. Ele não solubiliza com água. Torna os lipídios anfifílicos? Não, eles não vão alterar a sua natureza química. Promover, quando eu falo de alterar a sua natureza química, eu falo de anfifílico, é afinidade com a água, tá? Não vai acontecer isso não. Promover a secreção de lipases. Não, ele não vai promover a secreção de lipases. Ele vai facilitar a ação da lipase depois, certo? Estimular o trânsito intestinal dos lipídios. Também não. Então, ele vai o quê? Agir como detergentes, ok? Pessoal, é isso, né? Espero que vocês tenham entendido todas as questões. Se eu tiver explicado alguma coisa aí, mais ou menos, vocês podem me falar lá no grupo, tirar dúvida. Espero que vocês tenham revisado esses conteúdos, lembrando que são assuntos que já caíram no Enem e que pode ser cobrado de uma outra forma, então é sempre bom fazer essas revisões, tá? Aproveitem bastante, tá, gente, essas aulas do pós-médio para ficar relembrando e estudando. Vocês viram aí que o Enem ele foi adiado, mas terá da mesma forma e todos vocês passarão por ele também, né? Então, nós vamos continuar trabalhando para que vocês não fiquem sem essas aulas. Vamos tentar aí fazer de tudo para vocês serem atendidos da melhor forma possível, ok? E é isso. Um saudoso abraço a todos e até breve.